Boa noite. Boa noite. Ei, Pedro, tá joia, Pedro? Joia. Boa noite, Felipe, Gabriel, Karine, Pedro, Rafaela, Vitor. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos dar início, né, a mais uma noite aí de estudos. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, né? Então, tá bom. Então, deixa eu colocar aqui meu material, tá bom? Só um minutinho. Isso. Chamando atenção, para mim aqui tá aparecendo, né? Qualquer coisa, se slide travar, qualquer coisa nesse sentido, vocês me comuniquem, tá bom? Por favor. Que às vezes acontecem algumas coisas diferentes, necessariamente, daquilo que eu tô olhando aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem a Nayara. Seja bem-vinda, Nayara. Isso. Vejamos. Então, vamos dar início. Como, né, tem acontecido com a maioria das disciplinas essa semana, a gente está finalizando a unidade 3 e até mesmo, às vezes, iniciando a unidade 4, mas a gente está finalizando a unidade 3 e aqui não é diferente, né? Nós estamos aqui tratando sobre a biofísica dos sistemas e hoje nós vamos ir para o item 3.3, tá? Nós vamos falar sobre visão e audição. Então, é daqui a pouco nosso próximo tópico. Mas antes, aqui chamando a atenção, porque hoje é o dia da nossa atividade online, o que tem acontecido, né, a semana inteira, independente de disciplina. Vou fazer da mesma forma, então vocês já sabem como que é. Depois do intervalo, a gente tem início à atividade online, tá bom? A mesma observação em relação à realização das atividades diagnósticas de aprendizagem, os EDs, né? E o desafio nota máxima, que é a mesma observação, né? Vocês já me ouviram falar da importância e aqui especificamente para nossa disciplina de Física e Biofísica, tá bom? Então não deixem de fazer, de somar pontos para a gente lá, tá? Para ali na hora do relatório vocês terem uma nota, né, satisfatória, importante, que venha mostrar o aprendizado e também ali, né, na hora da aprovação, tá bom? Bem, mas eu tenho um aviso muito importante, diferente desses, né? Que é a respeito de aula prática. Com essa mudança que nós tivemos na nossa cidade em relação, saímos da onda roxa, né? E com a permissão aí de vários setores, nós podemos fazer o reagendamento da nossa aula prática. Então, eu reagendei e tá aí marcado o dia 27 de maio, tá bom? Então, eu peço a vocês que coloquem aí na agenda, porque é uma aula prática presencial, né? É diferente das outras atividades que a gente vem fazendo. Essa é presencial, vai ser lá no campus Timbiras, tá bom? Timbiras porque lá já tem todo esse um aparato do que a gente precisa, um material. Então, eu vou, inclusive, colocar um post, fazer um post né, em cima desse slide que eu estou aqui passando para vocês, para relembrá-los e colocar lá no grupo de WhatsApp. Mas sempre antes, né, eu sempre gosto de ir em sala de aula, dar em primeira mão vocês a notícia, para também deixar registrado, o aluno que eventualmente também não esteja aqui conosco, que for ver ali a aula depois online, que tenha oportunidade de ver, né, e deixa registrado aí para vocês. Bem, então, dia 27 de maio, e chamando a atenção, né, de que sempre foi assim, não é diferente, ainda mais a gente da biologia, a gente sabe da importância dos EPIs, mas mais do que nunca, né, e nunca é demais falar. Por mais tem hora que pareça repetitivo, né, o professor falar a mesma coisa, mas ela é fundamental, porque se a gente não fala, lá na frente tem hora que a gente ouve, mas você não falou, né? Você acha que é desnecessário falar. Então, sempre gosto de chamar a atenção. A gente sabe que a aula prática é calça comprida, sapato fechado, né? Jaleco, sempre isso foram obrigatórios, e agora a máscara, tá bom? Então, isso aí é fundamental para a gente, tá certo?
A aula prática, ela não tem valor de ponto, que eu acho que ela já é importante por si só, né? E, porventura, se no dia da aula prática tiver alguém com algum sintoma de gripal, né? Por favor, né? É isso que a gente pede. Cuidado e não participar nesse sentido de ter sintomas, tá bom? Porque todo cuidado é pouco, a gente sabe aí como que as coisas são e é fundamental a gente ter cuidado com a gente e com o próximo, né? Então, e ao mesmo tempo, a aula prática ela é importante por si só, então todos vocês aí se organizem, né, no dia 27 de maio, para a gente ter essa oportunidade, inclusive, de estar junto, né, de se ver nesse semestre, que é uma coisa que faz muita falta, tá bom? Então fica aqui, eu vou também caminhar pelo WhatsApp da turma, mas de qualquer forma, vocês, né, já coloquem em organização, porque essa prática já está agendada e para vocês se organizarem, tá bom? Vai ser um prazer, bom demais rever todos vocês, tá? Só peço que não se esqueçam, né, desse detalhe importante, que é de fato aí esses EPIs que são tão fundamentais, sempre foram e agora de uma maneira redobrada, tá bom? Bem, e agora nós vamos dar prosseguimento. Ah, não, isso aqui eu coloquei até para que eu possa lembrar que nós não fizemos o Kahoot do respiratório, mas nós não vamos começar por esse Kahoot, tá? Deixa depois, se a gente sobrar tempo lá na frente, a gente pega ele, é até bom que a gente tenha uma revisão a respeito do assunto, tá? Nós vamos dar início ao tópico 3.3, e aí depois, no final, tem Kahoot sobre ele, tá bom? Aí eu acho que aí fica mais gostoso nesse sentido a gente fazer o Kahoot sobre a matéria que a gente acabou de ver, tá? E aí tem a participação de vocês, tem o envolvimento de vocês. Bem, como eu falei com vocês, esse nosso último tópico da unidade 3, ele é falando sobre a biofísica da visão e da audição, né? Eu acredito que seja um assunto interessante, porque, aliás, quando a gente fala do corpo, né, do funcionamento orgânico, a gente sabe da importância que são todos os sistemas e, logicamente, está muito associada a nós no nosso dia a dia, né? E visão e audição fazem parte dos órgãos dos sentidos. Logicamente, que nós temos aqui da visão à audição juntamente com o olfato, o paladar e o tato, né? Que em conjunto nós temos aí os órgãos dos sentidos. E o que é tão importante, né? Os órgãos dos sentidos nos permite abstrair do meio ambiente, né, do meio que nos cerca, informações. É a nossa interação, a interação do eu, né? Eu aqui, Luciene, com o espaço do qual eu participo, do que eu estou ocupando, do que eu estou interagindo. Então é muito importante, né? Afinal de contas, os órgãos dos sentidos nos permitem captar essa informação do meio e aí, juntamente com o meu sistema nervoso, eu vou integrar essas informações, né? Por exemplo, eu sinto o cheiro de queimado. Então vem à minha mente, não, será que eu esqueci algo, né? Ali que esteja queimando no fogão, esqueci o bolo no forno, ou será que eu tenho um filho mexendo com fogo? Ou seja, de alguma forma a gente tem a possibilidade de perceber aquilo que está no ambiente, né? De imaginar possibilidades e, diante disso, agir, né? Você está num ambiente, tem um cheiro de queimado, de repente vai te dar ali um alerta para você verificar. Será que eu estou em alguma situação de risco, né? Será que eu devo ir mais e direcionando a saída, né? E assim vai. Da mesma forma, do lado positivo também, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, imagine agora um respectivo ou respectiva sua, assim, chegando aqui no seu ouvido, né? Falando ali alguma coisa para você e com aquele jeito, né? Todo
todo meloso de ser, você fala assim, gente do céu, tô ouvindo essas palavras, não acredito, né? É tudo que eu sonhei na vida. Você até arrepia, né? E aí fala assim, gente, esse daí tá no papo, né? Esse daí, nossa, é paixão garantida. Posso me entregar ao amor. Olha que beleza. Olha, né? Nem sempre necessariamente a tradução é essa, né? Tem gente que tem uma lábia que é uma maravilha. Mas vai com fé, né? Aproveita aquele momento, que não é todo dia que a gente está ouvindo uma coisinha, às vezes tão sonora, assim, tão gostosa ali no ouvido, e encara. Mas depois você pensa outras coisas. O fato é que são situações as quais nos faz, né, interagir com o meio. Então, isso daqui é muito importante. É por isso que, dentro desse contexto, dentro da nossa biofísica, nós vamos ver alguns aspectos que relacionam-se com a capacidade visual e auditiva, tá bom? Olhem só, como eu falei com vocês, essa interação, né, dos órgãos dos sentidos, eles nada mais, eles não são necessariamente importantes isolados. É fundamental que, diante dos órgãos dos sentidos, nós temos uma integração com o sistema nervoso, né? E é por isso que a gente coloca aqui, a gente faz essa ligação, né? Desse sistema somatosensorial juntamente com o sistema nervoso, onde nós temos áreas específicas, né? Nós temos o giro pré-central, o giro pós-central, e nós temos a região de sensorial, que é a região onde a gente consegue captar as informações, e uma região de resposta, né? Porque, como eu falei com vocês, nada, de repente eu vejo, vou dar um exemplo da visão, né? Eu vejo algo à minha frente, né? Eu tenho um exemplo clássico para ilustrar isso, dessa integração com o sistema nervoso. Olhem só. Quando a gente está num ambiente e de repente eu vejo uma cobra, eu tenho a capacidade de, diante da visão, né, eu percebo que ali existe um risco, né, de ser picado. Eu sei que, por mais curiosa que seja, ainda mais a gente biólogo, né, por mais fantástico que seja ver aquele animal à minha frente, eu sei que exige, no mínimo, cuidado, né? Eu não posso ser afoita, não vou intervir naquela situação de uma maneira impensada, porque a minha relação, a minha capacidade de pensamento em relação àquilo que eu estou vendo, é que, no mínimo, eu tenho que ser cuidadosa, né? Caso contrário, possa haver um acidente e aquilo me conferir algum tipo de risco, a mim e até mesmo a quem estiver próximo a mim. É diferente, por exemplo, uma criança, né? Imaginemos um bebê ali, 1, 2 anos de idade. Ele vê o mesmo animal, tende a ficar curioso. E mesmo até que alguém fale com ele, é perigo, mas ele não vai ter o discernimento, porque ele ainda não tem a capacidade ali, né, de realmente conferir pelo seu sistema nervoso, que aquela situação, esse perigo, ele realmente é algo que exige dele um cuidado redobrado, né? Então acaba que é muito comum, se fosse uma situação como essa, hipotética, da criança aí querer mexer, querer cutucar, né? Enfim, fazer algo que eventualmente a colocasse ainda mais em risco, né? Bem, o que eu chamo a atenção de vocês e por que, inclusive, dessa imagem aqui, né? Esse rapazinho está aqui, não é à toa, não. Inclusive, todo esse formato dele, nós denominamos ele de homúnculo motor, que é literalmente a representação que nós temos da ligação do nosso sistema nervoso ao nosso corpo. Porque nós temos, né, o nosso cérebro, ele é mapeado. E aí nós temos regiões sensoriais e de resposta relacionados a diversas partes do nosso organismo, desde a região, né, da cavidade oral, os membros, né, superior, inferior, as estruturas corporais. Então, é por isso que é muito categoricamente a gente, quando coloca essa interferência, essa participação do sistema nervoso, juntamente com essa capacidade que nós temos, né, de percepção ao meio, a gente faz essa referência em relação ao homúnculo motor, tá?
Bem, só queria, que eu estou vendo aqui, vocês, né, sempre adicionam aí os colegas, qualquer coisa, qualquer maior dificuldade de alguém que tiver aí para entrar, vocês me falam que eu paro na hora e tento, tá? Ali, adicionar o colega, só para não ter problema. Pode deixar. Aqui, sabe, ok, Daniel, pode falar. Não, pode deixar que a gente está aceitando. Tá. Menos o Eu Vitor, tô mas vendo estamos aqui. aceitando. Será que o Vitor hoje, o gato comeu a língua dele? Que ontem, não sei o que aconteceu com o Vitor, não. Oi, Samira, eu tô vendo aqui. Que engraçado. Samira, me aceita, por favor. Vocês viram se a Samira teve a tentativa de entrar aqui? Porque eu tô vendo aqui pelo WhatsApp. Ela entrou, mas saiu. Eu acho que ela caiu. É mesmo? Qualquer coisa, né? Porque vocês aceitam. Oh, que bom, é o Vitor. O Vitor respondeu, Daniel. Sem comentários, né? Daniel, agora eu sei que sumiu. Oh, meu Deus do céu, eu não... é demais a conta. Então, qualquer coisa, tá, gente? Se porventura qualquer um de vocês tiver maior problema para aceitar algum colega, ou se a Samira entrar de novo e tiver dificuldade, vocês me falam. Deixa eu colocar aqui para ela. Aceitamos. Mas, deixa eu pôr. Você caiu. É engraçado, né? Você caiu? Mas enfim, eu acho que ela vai entender, tá? Eu tô aqui só respondendo. Aí ela aqui, ó. Espera que eu tô vendo. Eu admiti, tá? Samira? Deixa eu ver. Samira, tá me ouvindo? Oi, Lu. Oi, Ô, Lu, Samira. desculpa, minha internet tá muito ruim, tá caindo toda hora. Não, tudo bem. Eu até ia te responder aqui, porque eu vi a sua mensagem. Você já tinha entrado, porque os meninos tinham realizado o aceite, mas você caiu de imediato. Então, não se preocupa, não. A gente está aqui, os meninos, a gente tem aquela combinação de que eles aceitam e qualquer dificuldade me acionam aqui, tá? Pode ficar tranquila, tá? Ô, Lu, só uma dúvida aqui. Você Pode falou falar. alguma coisa, algo do trabalho? Da atividade? Não, do trabalho. Você chegou a falar alguma coisa do trabalho que você passou? Não, você tem alguma dúvida que eu tinha falado quando eu passei ele, Samira? Ah, tá. Não. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Ah, tá. E a... Faz o atividade de seguinte. hoje? Se eu Tá. pudesse fazer qualquer pergunta. Ó, meu Google aqui, ó. Cutuquei, ele tá falando. Deixa eu até aproveitar, Samira, já que nós interrompemos aqui no conjunto, falar o seguinte: se por acaso tiver alguma dificuldade, alguma dúvida a respeito do trabalho, alguma coisa nesse sentido, naquele momento que a gente tiver aqui da aplicação da atividade, vocês podem me recorrer que eu atendo vocês aqui, tá bom? Ah, tá. Não tem Beleza. problema, não. Porque, na verdade, a explicação quanto ao trabalho em si, eu dei quando né, o primeiro encontro depois da oficial 1. E também encaminhei, tá tudo postado, enfim. Mas se tiver alguma dúvida, não tem problema. Estou aqui à disposição. E outra coisa também, a respeito da atividade que hoje vale ponto, a gente vai fazer conforme a gente tem feito ao longo da semana. Depois do intervalo, na hora que a gente voltar, tá? A gente realiza a atividade, tá bom? Ah, tá. Tranquilo. Então tá. Então vamos retornar aqui, gente. Aqui, isso. Isso, tá? Enfim, então é isso que eu tinha comentado com vocês, essa relação, né? E até mesmo a justificativa do homúnculo motor, que é essa imagem da qual, né, sempre aparece essa correlação da nossa estrutura corporal com uma percepção realmente bem exagerada em algumas regiões, em função dessa participação, dessa comunicação do nosso sistema nervoso central em relação às diferentes partes do nosso organismo, tá bom? Bem, e aqui, então, vou começar com vocês, né, nessa biofísica da visão, como que nós realmente temos, né, a captação, por exemplo, da imagem, quais estruturas que conferem a nós o potencial, né, de enxergarmos aí o mundo que está à nossa volta, tá bom? Então, nós vamos iniciar pela visão, chamando atenção aqui pela estrutura, deixa eu pegar aqui o pointer, bonitinho, né?
Os nossos olhos, que é o órgão, né, da visão, nós vamos ver que nós temos dos olhos a estrutura anatômica, mas temos aqui uma participação muito grande de diversas regiões. E, especificamente, eu vou destacar para vocês os fotorreceptores, que são células especializadas, das quais, literalmente, nós temos ali, né, na participação da observação do objeto e da coloração também. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Anatomicamente, nós temos 2 olhos, né? São 2 estruturas anatômicas, e isso é importante destacar, porque a participação dos 2 olhos nos dá um campo visual muito maior. E eu chamo a atenção porque é muito comum a gente ali no laboratório, quando está com vocês ali ao lado, vocês usando o microscópio, é muito comum, né? Vocês estarem ali, às vezes vocês piscam, vocês fecham o olho para mirar ali o microscópio. Aí eu sempre falo assim, mas por que você está fechando o olho? Né? Ah, professora, é porque é só assim que eu enxergo. Bem, lógico que se for um microscópio unilocular, não tem jeito. Mas nós utilizamos ali, na grande maioria das vezes, são microscópios binoculares, né? Onde nós podemos, de fato, apreciar o objeto utilizando-se dos 2 olhos. Isso é importante porque eu amplio o meu campo visual. Quando eu faço isso, na verdade, eu perco referência, eu perco observações que eu poderia ter utilizando-se adequadamente da minha visão, né? Então, é uma maneira de exemplificar a vocês, por exemplo, quando a gente tampa um olho, por mais que você continue a observar, você perde a capacidade de ter percepção de estruturas, de uma visão periférica, coisa que você teria caso você não fizesse isso. Então, logicamente, a percepção, a visão a partir do uso dos 2 olhos nos amplia a capacidade visual e que, consequentemente, nós devemos aproveitar, né? Bem, anatomicamente, nós temos as sobrancelhas, né? Que não são simplesmente para a gente pigmentar, não é simplesmente para a gente sofrer, porque eu sei que tem muita gente que, como eu, fica pensando, né? Faz escorrer lágrimas, né? Porque de fato para mim é muito doloroso, mas ela está aqui para nos proteger. É uma estrutura que fisicamente ela está, né? Ela é utilizada como uma proteção para que eventualmente alguma sujidade, alguma partícula que se direcionaria de uma maneira mais direta aos nossos olhos tenha, né, ali como obstáculo, né? Da mesma forma, nós temos também os nossos cílios, que também estão aqui com essa função protetora, tá? Bem, mas participando, confeccionando a estrutura do globo ocular, nós temos a esclera, que é essa estrutura que é o branco dos nossos olhos, né? Quando a gente se olha ao espelho, a gente tem ali a estrutura do branco, que faz parte, é uma das 3 camadas que pertence ao nosso globo ocular, tá? Nós temos a esclera, nós temos a íris, que é essa estrutura da qual, na verdade, é onde nós temos a pigmentação, né? Onde aí você fala, ó, fulano de tal tem um olho tão bonito, é um verde, né? Tão clarinho, enfim. É essa região, né? Da qual nós observamos essa pigmentação, tá? E nós temos a pupila. Pupila, ela trabalha literalmente como se fosse uma janela, tá? Ela ajuda, né, a ter um aumento, uma diminuição ali em relação à entrada de luminosidade para os nossos olhos, tá? Então, logicamente, é tudo participativo, é tudo existe um contato, né? Uma simbologia entre as estruturas, mas particularmente cada uma aí confere uma função específica, né? A íris também, ela ajuda para a gente justamente a filtrar também essa luminosidade que entra nos nossos olhos. Bem,
Aqui é um outro tipo de observação, né? Onde nós temos o globo ocular e nós podemos ver, inclusive, mais elementos, né? Do que simplesmente observar, assim, anatomicamente. O que que nós temos? Aqui vocês podem perceber que nós temos uma estrutura, tá? Fina e delicada, que é aqui margeando, que é a córnea, tá? A córnea, ela vai, né? Ela é uma estrutura transparente e que ela eventualmente possa se tornar opaca, o que a gente vai ver mais à frente, tá? Quando ela vai se tornando opaca, essa alteração interfere também ali na nossa capacidade visual, originando o que a gente vai ver que é catarata, tá? Bem, nós também temos, né, logo após essa estrutura aqui, essa estrutura córnea, nós temos uma região que nós podemos observar que é essa estrutura daqui, ó, que é denominada de cristalino, tá? Cristalino é a lente dos nossos olhos, tá? Bem, e nós temos, margeando, olhem só, no ponto superior e no ponto inferior, o que nós denominamos de corpo ciliar. Por que esse corpo ciliar é importante? Ele é o local onde nós temos a produção do humor aquoso. O humor aquoso, ele é produzido por essas células do corpo ciliar e ele é observado nessa regiãozinha daqui. O que que ele é importante? Como o próprio nome sugestivo, né, o humor aquoso, ele é um líquido, né, que ele tem uma consistência líquida, uma consistência aquosa. Por que que a gente fala disso? Porque nós temos um outro líquido que não terá essa consistência, né? Então, o humor aquoso, ele é cristalino, ele tem uma consistência aquosa, ele ajuda a lubrificar os olhos, né? Então, ele é importante nesse sentido. E, ao mesmo tempo que ele umidifica e nutre também, né? Esse ambiente celular, tá bom? Bem, logo após, reparem que nós temos essa região onde nós denominamos esse humor vítreo, tá? Esse humor vítreo é um outro líquido, só que ele é um líquido geleificado. Esse líquido geleificado, ele promove uma pressão interna aqui nessa região e ajuda, inclusive, a manter o contorno do globo ocular, tá? Ele tem uma pressão constante e é possível que, principalmente com o nosso envelhecimento, esse humor vítreo, né, que tem naturalmente essa consistência mais geleificada, que ele vai perdendo essa consistência. Então, ele vai ficando mais líquido. E aí interfere, né? Interfere, possa promover descolamento de retina, possa promover o aumento de pressão interna, promovendo o que a gente conhece como glaucoma, tá? Enfim, então são alterações que eventualmente possam ser perceptivas e principalmente, né? Essas percepções tendem a ocorrer, logicamente, com o nosso processo de envelhecimento, tá bom? Embora a gente fale isso, não signifique necessariamente que realmente só venha ocorrer com a idade. É um fator que é mais recorrente, mas, logicamente, é sempre muito importante que a gente possa ir ao oftalmologista, verificar ali, assegurar a qualidade, né, das nossas estruturas anatômicas e visuais, tá bom? Nós temos aqui o nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano, né, que tem uma ligação direta. Logicamente, isso daqui é importante, porque faz justamente essa ligação entre a estrutura que faz parte do nosso órgão sensorial, da visão, juntamente com a associação ao sistema nervoso, né? Em função do que a gente acabou de falar anteriormente, tá bom? Bem, aqui ainda tem, né? Eu tinha chamado a atenção de vocês aqui nessa imagem, que a esclera, né, ou região esclerótica, ela é uma das 3 camadas que compõem o globo ocular, né? E, de fato, aqui eu vou mostrar a vocês, ó, essa regiãozinha aqui, ó, de fora a fora, esse branco, é justamente aquela região ali, aquela camada que eu falei com vocês, que é a esclera, tá? Tem esse branco, que aqui fica mais fácil, porque eu acho que dá para vocês perceberem
mais nitidamente. Tem esse branquinho aqui, que é a camada da esclera. Logo em seguida, nós temos uma região avermelhada, que é a camada coroide, tá? Essa região coroide, ela é altamente vascularizada. E ela fica numa região mediana, né? Ela fica entre a esclera e a retina. A retina é essa amarelada que vocês estão vendo aqui, mais interna, né? A gente percebe ela aqui mais interna ao globo ocular. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, a nossa visão, ela tende a ser formada na retina, que é o local, inclusive, onde nós temos os fotorreceptores. Então, a observância dessas camadas, né, a existência delas, o conhecimento delas, não é simplesmente um contexto tecidual, mas também funcional em função, né, da presença da retina aqui, que é um local tão importante na acuidade visual, tá? Tem imagens maiores que eu vou destacar para vocês daqui a pouco, mas de qualquer forma acho que é importante, né, a gente observar a imagem como um todo, tá bom? Professora. Oi, diga, Daniel. Ali a retina tá junto com o nervo óptico? Tá, porque você está falando em termos de coloração, Isso. né? Porque existem terminações, células nervosas que também se distribuem em relação à região da retina. Mas o nervo óptico aqui eu só tenho células, aí aqui é exclusivo, né? Exclusivamente uma região de células nervosas. Aqui nós temos espalhado, por exemplo, se a gente recordar, na região do olfato, eu tenho também aqui na região nasal células nervosas distribuídas ao longo de outros tipos celulares do epitélio respiratório, mas que me dá a capacidade que eles depois vão se somar ao nervo olfatório, para que, de fato, eles possam entrar em contato, né, com aquela gama de informações, principalmente químicas, né, que vão passar na região do nariz para te levar a informação. Então, é essa mistura, nesse ambiente nós temos essa mistura, mas que não significa que seja o mesmo tipo tecidual que eu tenho na retina que eu vou ter no nervo óptico. Por exemplo, os fotorreceptores são observados exclusivamente na região da retina, tá bom? Ok, obrigado. Olha só, daqui a pouco tem uma imagem da retina que talvez possa elucidar ainda melhor essa sua pergunta, tá? Olha só, aqui nessa imagem a gente tem essas camadas de uma maneira aumentada, né? É mais fácil para vocês visualizarem. Olha só, a gente tem esclera, que é aquela região esbranquiçada que eu falei com vocês, que é fácil, né, de observar. A região do coroide, que é aquela camada intermediária, que eu disse a vocês que ela é altamente vascularizada. Inclusive, aqui nesse desenho, o autor fez essa menção. Essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui, né, avermelhadas, tem a ver com essa vascularização presente nela, né? E aqui, ó, esse alaranjado que vocês estão observando aqui, é um local onde nós temos a presença da retina, que inclusive da mesma forma, olha, observe que ele sai daqui e aí ele vai se direcionar em região do nervo óptico, tá? Bem, ainda, né, pegando essa região e vendo aqui em maior aumento, aquelas características que nós falamos anteriormente. Aqui é o coroide e aqui a retina. Percebam, e eu acho que aqui talvez fique mais fácil de vocês começarem a perceber, a retina, embora a gente observe assim, né, parece que é uma camada tão fina e delicada, e mas na verdade ela tem mais camadas, né? Não significaria necessariamente uma única camada celular, não. Tanto é que nós até falamos camadas mais internas e mais externas da retina, tá? E aqui acho que dá para vocês perceberem isso. E é justamente por isso que nós temos aqui conjuntos celulares diferenciados. Tenho células do sistema nervoso, como eu tenho outros tipos celulares, né? Que fazem parte desse contexto, tá bom? Também acho que seja mais fácil de vocês perceberem o cristalino que está aqui representado, né? Que eu tinha falado com vocês, aquele local onde nós temos a lente dos nossos olhos, né? Bem,
Também podemos ver, o autor destacou aqui para gente a região da fóvea e a região da mácula. A mácula é o local onde nós temos os detalhes da nossa visão, tá? E a fóvea, na verdade, é um local onde nós temos uma grande concentração de cones e bastonetes, que vocês vão ver que são esses responsáveis. Por exemplo, os cones são os responsáveis pela coloração. Então, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente está enxergando, a coloração, o pigmento, ocorre graças a esses cones, que são células fotorreceptoras, tá? Bem, aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu já tinha falado com vocês. Ok. Olhem só. Nós temos aqui nessa imagem, o que é importante a gente perceber? Porque para que a gente tenha uma boa visão, a nossa estrutura, o nosso globo ocular, ele permite movimentos, né? Um clássico, existem 2 movimentos clássicos que a gente realiza na vida. Um é quando a gente vê uma beldade passando, né? A gente olha que é uma beleza, uma maravilha, né? A gente olha com afinco, né? Um exemplo. O outro é aquele momento de prova presencial, que é incrível, né? O indivíduo está ali sentado na carteira dele, mas dá para você perceber que o olhar dele, quase que se o globo ocular pudesse, ele caía, né? Sob a carteira alheia. E é incrível como a gente, ali na frente, a gente consegue perceber isso, né? E a pessoa tá ali, tá achando que é impossível. Mas são momentos clássicos onde a gente exerce muito bem a capacidade de movimento do nosso globo ocular. Porque nos interessa, né? O que é interessante ali naquele momento é você, né, poder alcançar o máximo ali do ambiente que o cerca. Então, isso se dá graças à musculatura que está presente na nossa estrutura ocular. Olhem só, nós temos esse músculo daqui, ó, que é o músculo reto superior, temos um músculo reto inferior, temos um músculo reto lateral, e aqui, ó, aqui em ciminha, nós temos um músculo elevador da pálpebra. Eu acho que dá para vocês perceberem a distinção. Aqui, na verdade, nós temos 2 músculos, olhem. Esse é o reto superior, que é mais espesso, e o elevador da pálpebra que está aqui, tá? Bem, por que a gente mostra isso? Porque essa capacidade de movimento da nossa estrutura ocular dá-se em virtude dessa riqueza muscular e que, inclusive, existe uma sintonia, a gente fala do contexto muscular, uma associação, né, muito íntima dessas células em relação ao globo e, logicamente, ali permitindo, um movimento muscular mais fino, mais delicado, né, que de fato nos permite ter uma amplitude maior e, logicamente, aí a gente tem uma integração maior da visão em relação ao meio do qual nós estamos ali fazendo parte, tá bom? Bem, antes de passar aqui, ó, eu vou fazer, porque eu até dei uma olhada naquele atlas que eu usei com você semana passada, e eu acho que vale a pena. Não vou necessariamente enfatizar essas mesmas questões aqui do contexto anatômico, não, mas aí eu vou explicar, eu vou deixar ele então, já sei, vou deixar ele no final dessa explicação da visão. Tá bom? Espera aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que acho que vale a pena. Aqui, eu comentei com vocês nessa linguagem, campo de visão. Campo de visão é tudo aquilo do qual a gente consegue captar ali de informação do meio. É lógico que, eventualmente, eu tenho maior nitidez daquilo que está mais próximo, daquilo que está mais direcionado a mim. Existe um campo, né, lateral, que às vezes eu não tenho ali grandes detalhes, mas eu consigo verificar movimentos, eu consigo ali captar informações e até perceber, né, que algo está acontecendo próximo a mim, e aí poder, né, direcionar a visão, ver o que de fato está acontecendo, enfim. Então, é justamente por isso, quando eu falei com vocês do uso dos 2 olhos, que nós temos uma amplitude desse campo visual. Bem, existe um detalhe interessante do ponto de vista da visão. O
que você enxerga com o seu olho direito, vai ser mandada essa informação e a imagem será formada, será levada a informação para o seu cérebro do lado esquerdo. E o inverso é verdadeiro, né? Aquilo que é captado pelo olho esquerdo vai ser direcionado a informação para o lado direito do seu cérebro, tá? Existe aqui um local que nós denominamos de quiasma óptico, que é justamente quando tem, né, esse entroncamento aqui do nervo óptico, tá? Que ele sai ali do globo ocular e vai ser direcionado ao cérebro, que inclusive é na região do occipital, né? Onde nós temos ali as informações em relação à visão. Tanto é que, por exemplo, às vezes as pessoas, né? O indivíduo cai, bate a cabeça, cai de costas, bate a cabeça da região do occipital. Às vezes ela tem a sensação de ter uma visão mais embaralhada, dificuldade visual, possa estar naquele momento associado a isso, tá? Bem, a nossa imagem, como eu falei com vocês, a imagem daquilo que a gente está enxergando, ela é formada na retina. E é interessante porque é um local onde nós, como eu falei com vocês anteriormente, né, composto ali por células especializadas, com uma grande quantidade de células, e particularmente aquelas que nós denominamos de fotorreceptoras. E elas vão, né, ter a capacidade de mandar essa informação para o nosso sistema nervoso central, tá? O que é aqui, né, chamando a atenção de vocês? Essa imagem, ela é formada na retina, mas, obviamente, nós possamos vir ter alterações na nossa estrutura corporal e essa imagem ser formada ou antes ou posterior à retina. Só que aí, no caso, nós teremos prejuízo no nosso campo, na nossa observação, na nossa capacidade visual. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Já mencionei também, e é muito importante destacar, porque ele inclusive está aqui presente, ó, é o cristalino, que funciona como a nossa lente. É ele que vai, de fato, né, poder ali dar a nós essa capacidade de enxergar e de ter a formação da imagem. Olhem só, e aqui, deixa eu chamar a atenção aqui, ó. Vou pegar esse ponto, ele é meio grosseiro, né? Vou pegar uma caneta, isso. Que aí ela tem uma ponta mais fininha, talvez eu acho que seja mais fácil de vocês enxergarem. Na hora que o Daniel, né, ressaltou, não, mas está com a mesma coloração em relação ao nervo óptico. Quero chamar a atenção de vocês, porque não é à toa, né? A partir do momento que aqui o autor, ele coloca essas linhas rosáceas, né? Reparem vocês que elas se prolongam aqui ao longo do nervo, né? Essas são as ligações com as células do sistema nervoso, né? Das quais estão aqui, que tem a capacidade de captar essa informação para que ela possa ser lançada, ser transmitida ao nosso sistema nervoso central, tá bom? Então, é essa correlação. Então, é por isso que a gente realmente percebe, existe uma sintonia entre a parte de inervação em relação à camada da retina, mas não significa que seja necessariamente a mesma coisa, né? É porque nós temos componentes, células, né, do sistema nervoso que realmente fazem parte dessa composição aqui da retina. Tudo isso que vocês estão vendo, essa camada toda aqui, ó, é retina, tá? É retina que vocês têm aqui. A esclera, a coroide e aqui nós temos a região da retina, tá? Bem, e aí, olhem só, é aquilo que eu chamei a atenção nessa outra imagem daqui, ó. Né? Que aqui eu tenho várias camadas, né? E de fato nós temos isso aqui, ó. É perceptível. Aliás, isso é perceptível em outras imagens, em outras representações que os autores fazem, né? Mas eu acho isso daqui mais bonitinho, no sentido de, inclusive, deles, se vocês perceberem, eles colocam aqui esse tipo celular que está aqui colorido, que são os cones, e nós temos essas células acinzentadas aqui, que são os bastonetes, tá?
só para vocês se situarem, eu falei com vocês que cones e bastonetes são fotorreceptores. São células fotorreceptoras que vão nos dar, né, a possibilidade da observação da coloração, né? E também aqui os bastonetes, normalmente eles são mais utilizados em momentos de baixa luminosidade. Afinal de contas, a gente tem a capacidade visual tanto sob luminosidade como sob baixa luminosidade, né? E sempre olhem a integração deles com as células nervosas. Então é por isso, tá? Que tem essa ligação e ela é muito importante. E não é à toa que o autor também fez a coloração, a identificação desses cones com a coloração de verde, vermelho e azul, porque eles de fato nos permite a distinção dessas cores. Qualquer alteração, e isso eu vou falar com vocês, e existe isso, né? Indivíduos que venham perder a sensibilidade de percepção de cores, né? Inclusive, dentro deles, o clássico é o daltonismo. E é justamente essa distinção, essa dificuldade de distinção do verde, do azul, do vermelho, tá bom? Olha aqui também é uma imagem bonita, né? Que dá para a gente perceber isso. Olha, e até aqui eu não me recordava disso, mas olhem, o autor coloca aí aquele complemento que eu dei em relação à pergunta do Daniel. Olha, células nervosas, olhem, estão aqui associadas que a gente pode perceber, são essas amareladas aqui. A ligação delas, né? Elas são ligadas, elas têm contato direto com os outros tipos celulares que são distribuídos na retina, inclusive aqui também, ó, tá? E aqui, como eu tinha falado com vocês, nós temos os fotorreceptores, que são os cones, que são esses coloridos, e os bastonetes acinzentados, tá bom? Aqui, inclusive, o autor, né, dessa imagem, ele fez essa representação aqui pra gente, o qual eu tenho os cones, que tem, inclusive, essa configuração, né, e os bastonetes. Os bastonetes também nos ajudam a ter uma observação, né, até mesmo baseado pelo deslocamento do estímulo, né, porque a gente, eventualmente, a gente é estimulado a observar por algum movimento ali, né, de algo que eu consigo perceber e ele tem ali movimentos. Então, os bastonetes nos conferem muito bem essa acuidade. E aqui, ó, são, né, o complemento aqui do que eu tinha falado com vocês, a esclera, o coroide, e aqui as células pigmentares que já apareceram anteriormente também, olha, sempre elas aparecem aqui bonitinho, completando, né, essa região de retina. Aqui, isso eu já tinha falado com vocês, os cones, visão em cores, atuam melhor na luz do dia, os bastonetes, sensíveis ao deslocamento do estímulo, atuam em condições de baixa luminosidade. Isso eu tinha falado com vocês. Olhem só, é muito importante a luminosidade para nossa observação, né? Tanto é que eu falei com vocês que a pupila funciona como verdadeira janela, né? E nós temos aqui, o que seria de fato essa luz branca e a luz negra? A luz branca é a mistura de todos os comprimentos de onda. Então, aí eu observo, né, algo e falo que ele é branco em função de ter ali, né, todos os comprimentos de onda misturados num único ambiente. O que é a luz negra? O que é a ausência? Na hora que eu enxergo, eu vejo que está tudo escuro, né? É a ausência total de luz. É um local onde não tem luminosidade, né? Então, isso a gente fala porque a gente tem constantemente essas observações a partir do momento que a gente possa observar objetos sobre diferentes situações e que nada mais é, né, do que a observação em função de uma maior ou menor quantidade de luminosidade. Como eu falei com vocês, existem muitas pessoas que venham ter problemas de visão, né, sobre vários aspectos. Mas aqui, especificamente, a gente está falando quanto à capacidade de distinção de cores. E eu chamo a atenção que, nesse contexto, os rapazes têm uma tendência maior a vir a apresentar, às vezes, esses prejuízos, tá? São raros,
ao longo, né, de uma maneira geral, quando a gente fala, muito frequentemente nós mulheres somos mais susceptíveis a tudo. Mas aqui especificamente, a população masculina, ela tende a ter, às vezes, mais prejuízos na distinção dessas cores. Cerca de 92% da população masculina e 99% da população feminina tem visão normal, ou seja, cerca de 8% masculina e cerca de 1% feminina tende a ter prejuízos quanto à distinção de cores, tá? Existem várias alterações em função dessa diferença, dificuldade da observação de cores, mas a clássica é o daltonismo, né? E aqui a gente pode, inclusive, observar que há indivíduos que às vezes sejam limitados a observar todas as variações de cores que possa ter, né, no nosso dia a dia. E o que vem a ser isso, né? O daltônico aqui. Qual que é o número que vocês estão enxergando aí, impresso? 6. Número 6. Todo mundo? 6. Sim. Sim, que bom. Então tá todo mundo com visão normal, né? Na hora que a gente olha assim, parece assim, mas é óbvio. Mas acontece que tem pessoas que olham e tem uma grande dificuldade da observação. Por quê? Essa imagem, ela é formada, né? Principalmente por essa graduação de vermelho e verde. E tem muitas pessoas que têm dificuldade. Na hora que nós temos classicamente só essas imagens, essas cores, a pessoa tem dificuldade de distinção. Então, tudo parece uma coisa só e aí ela acaba não conseguindo enxergar adequadamente esse número aqui, tá? Para a gente ter uma ideia em números, em cada mulher, do ponto de vista estatístico, para as mulheres é 1 em cada 200 e para os rapazes 1 em cada 12. Então, tem uma distinção, né? Bem clássica em relação a isso, tá bom? E essa baixa distinção dessas duas colorações faz com que, eventualmente, a pessoa tenha dificuldade de fazer uma leitura, né? Às vezes alguma coisa que está impressa, que utiliza dessa coloração, tá? Né? Realmente possa sentir confusa em relação a isso. Da mesma forma aqui, que mexe com as duas cores, o verde e o vermelho. Ali, qual que é o número que vocês estão enxergando? Que número? Ah, Daniel, eu sei que você está enxergando. Ô, Gabriel, para de gracinha. Eu sei 74. Que vocês estão enxergando. Eu sei, eu já sou prevenida. Já sou vacinada em relação a vocês. Isso, Samira. 74, né? Para quem enxergou tão bem o outro, tenho certeza. E eu já tive a oportunidade de, né, outras situações que vocês nunca falaram, mas é interessante. E eu acho que isso, você, né, quando a pessoa tem a dificuldade, ela deve falar. Teve uma vez que eu estava com um aluno daltônico, mostrando lâmina no microscópio. Era uma lâmina, né? Tinha sido corada ali, normalmente as lâminas utilizam muito ali HE, hematoxilina eosina, tem uma coloração rosácea, né? Às vezes tem um material que ele fica corado, meio esverdeado por outras colorações, não sei. Eu só sei que eu estava ali insistindo com o aluno para ele enxergar e aumentando, colocando, até que ele veio e me falou, professora, eu sou daltônico. Eu falei, então, peraí, então tudo bem, né? Então, eu acho que é importante, quando a pessoa, porventura, ela tem essa dificuldade de realmente posicionar, porque às vezes a princípio, né, a gente está ali mostrando e, enfim, a gente acha que está meio óbvio e possa não ser tão óbvio assim. A gente possa utilizar de outros recursos para tentar atingir aquele objetivo que é fazer o indivíduo, o aluno, no caso, perceber, entender o que a gente está falando, né? Então, aqui de vocês eu sei, porque eu já tive experiência, vocês nunca me falaram, eu sempre não percebi nenhuma alteração em relação a isso, então não adianta não, tá? Eu sei que tá aí todo mundo enxergando muito bem. Mas o fato é que essas todas são imagens de teste, das quais aqui no caso, né, como eu falei com vocês, das cores vermelho e do verde,
que tem pessoas que realmente têm dificuldade da distinção desse número. Professora, Aqui, oi, pode falar, Daniel. a questão do daltonismo é com aqueles cones e bastonetes que você falou, né? Sim, inclusive às vezes pode ter uma alteração, Daniel, até mesmo genética, tá? Onde do ponto de vista dos genes, vem fazer com que essas células fotorreceptoras venham ser menos responsivas, tá? Então é Mas justamente aqui. e como que funciona, então, o caso daqueles óculos que tem para daltônico, que faz eles enxergar as cores? Eles tentam corrigir, né? Eles tentam compor ali. Eu vou te ser muito sincera, do ponto de vista ali da lente que eles colocam, o que eles realmente colocam para substituir nessa situação, eu realmente não sei detalhes, Daniel. Poderia até ver se eu consigo algum artigo que viesse explicar em relação a isso. Mas o fato é que eles fazem ali uma correção em relação a essa capacidade, né, de percepção. Eu vou ter que olhar detalhe, eu não sei. Você me pegou, Daniel. Eu vou anotar e vou ver se eu acho um artigo para trazer para a gente semana que vem, tá bom? Tranquilo. Obrigado. Tá? Porque aí, em termos de coloração, fica mais difícil mesmo, né? Porque em termos de observação, a gente tem lente que consegue corrigir e a gente acha mais fácil a gente entender essa correção. Uma vez, inclusive, que o cristalino, que funciona como nossa lente, tá numa região, né? Justamente ali para ampliar. E agora, a coloração em si, por esses óculos, eu não sei como que eles fazem essa correção, essa compensação, né? Enfim, vou olhar para a gente, para casa, para mim, pode deixar. E aqui, inclusive, é um teste que se faz, que se a gente observar essa composição aqui, né? Onde nós temos o verde, o vermelho, o azul, clássico, se a gente conseguir enxergar bem a distinção dessas cores, é porque você pode ficar tranquilo que você não é daltônico, né? Aliás, o daltonismo ele é perceptível muito recentemente, né? Porque essa distinção, essa dificuldade, essa distinção primária dessas cores, ela interfere muito no dia a dia das pessoas, né? Então, é algo que tende a não passar despercebido, não. Aqui eu coloco para vocês. Eu tinha até mencionado isso, né? Que o que a gente observa do olho, por exemplo, do olho direito, ele vai ser a informação levada para o lado esquerdo do nosso hemisfério cerebral. Mas o que eu acho interessante aqui, né? É que o contrário é verdadeiro. E o que eu acho interessante em termos dessa imagem é chamar a atenção de vocês, né? Tem um detalhe, até que nessa imagem aqui não, mas eu vou falar e depois eu vou comprovar para vocês. Quando a gente observa algo que está à nossa frente, a imagem, por exemplo, a imagem desse copo que vai ser realizado ali na retina, ele vai ser uma imagem invertida, tá? E aí, quando essa imagem for levada ao meu sistema nervoso central, ela vai ser invertida de novo. Então, é aí que nós temos a formação da imagem, da qual ela está de fato, né? Ali à minha frente. Então, ela é invertida 2 vezes. Ela é invertida uma e na segunda, ela, na verdade, ela volta à posição original do objeto. E a formação da nossa imagem é construída, como eu falei com vocês, com os 2 olhos. Então, existe, inclusive, uma sobreposição, e isso faz com que, por exemplo, adiante eu vou mostrar a vocês, existe aliás, eu poderia já ter falado, vou até passar a imagem aqui para vocês perceberem. Essa regiãozinha daqui, acho que essa outra imagem é mais bonita para vocês perceberem. Aqui tá legal. A imagem é formada na retina, né? Mas nesse local onde nós temos a implantação do nervo óptico, é um local aqui, ó, que tecidualmente a retina não tem continuidade. Olha, percebam vocês que aqui o que eu tenho é vascularização, que também é absolutamente fundamental, né?
Mas o que significa? Nesse local aqui, é um local onde ocorre o que nós chamamos, e que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o ponto cego, né? Existe de fato um ponto cego nos nossos olhos, que é esse localzinho aqui, onde eu não tenho esse tecido clássico, que é da formação da imagem. Bem, o que significa? Significa, e até por isso que eu lembrei de comentar isso na imagem anterior, que, professora, mas eu não percebo o ponto cego de nada. Na hora que eu enxergo assim, eu não tenho a noção de que tenham locais, né, que porventura está faltando alguma coisa. Mas por quê? Por essa sobreposição que tem, né? Acaba que as imagens ali, a composição da imagem dos dois olhos, acaba preenchendo, né, esses dois pontos, que são pontos claros, pontos pequenos, né, dentro do universo da imagem, mas que acaba também não sendo perceptível por nós, né, a existência de nenhum local de ponto cego. Então, é por isso que também se faz interessante da gente entender na hora que a gente observa essa imagem que está aqui, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui, tem mais, acho que é isso. Aqui, uma coisa também muito comum de vocês perguntarem, né? Professora, tem hora que as minhas pálpebras ficam tremendo, né? De uma hora para outra eu fico ali, mas eu não consigo conter. Isso são espasmos, né? Nós denominamos espasmos das pálpebras. Isso acontece com todos nós, tá? Ah, minha mãe fala que isso acontece porque eu tô nervosa. Não necessariamente, tá? Esses espasmos, eles ocorrem, e realmente, igual até mostrei para vocês a musculatura, e aqui também, né, tem o orbicular do olho, também compondo também esse ambiente, inclusive da região da pálpebra. O que é importante? Toda a musculatura nossa, ela tem a contração, tem o relaxamento e ela tem a demanda pelo oxigênio, assim como toda célula do nosso corpo, né? Então, há momentos que nessa musculatura possa ter uma diminuição da oferta de oxigênio e até mesmo um aumento de ácido lático. Então, quando isso acontece, o meu organismo, ele estimula a ocorrência dessas contrações, esses espasmos, né? Que são esses movimentos musculares, das quais são involuntários. É por isso que a gente não consegue, né? Ele tá tremendo e eu não consigo fazer ele parar de tremer. Mas o que ele tá querendo? Que aumente a circulação naquele local e, consequentemente, que você aumente a quantidade de oxigênio e remoção ali de ácido láctico, que porventura esteja aumentado naquela região. Então, os espasmos, eles podem ocorrer e que não tem nenhum prejuízo à visão, não tem nenhum prejuízo nenhum em relação, né, a essa composição, a essa estrutura anatômica do globo ocular. Aqui eu já falei com vocês que a imagem formada na retina, consequentemente, ela é a parte sensorial do nosso olho, né? Por isso que é tão importante a observação da retina. Existem algumas situações que ela possa ter alteração, né? Como descolamento de retina, né? Eu até já mostrei, eu falei com vocês, que, por exemplo, quando aquele humor vítreo, ele começa, né, a ter uma alteração na sua composição, ele ficando mais líquido, ele possa fazer com que tenha, né, um deslocamento de retina. Isso, na verdade, interfere muito em relação ali a esse local, né, a observação, a realização da imagem, tá? Tinha comentado com vocês que a quantidade de luz que entra sobre a retina, ela é comandada inicialmente pela essa janela, que é a pupila, e a pupila, ela pode contrair ou dilatar, de acordo com a intensidade de luminosidade da qual está ali nosso ambiente.
E é clássico. Tem hora que a gente tira uma foto, né? Direcionado para o sol. Aí fala assim, nossa, eu não fiquei bem nessa foto, não. Olha, eu tô com até toda a estrutura dos olhos ali estão quase fechando. Ah, mas estava um sol que estava incomodando. Então a gente sabe. E tem pessoas que às vezes são até mais sensíveis à luminosidade do que outras, né? Que o excesso de luminosidade possa ser realmente meio invasivo, meio desconfortante para nós. E o nosso organismo responde a isso. Se a gente imaginar que a pupila funciona como essa janela, o que a gente tende a observar? Que ela fique contraída, ou seja, que ela diminua, né, o seu tamanho quando o indivíduo está num ambiente com alta intensidade de luminosidade. Então, já que tem muita luz, então ela pode contrair, ela pode ter uma pupila mais contraída, que ainda assim vai passar luz o suficiente, mas que não precisa ser excessiva. E quando, igual é muito, eu sempre comento com vocês, que quando vocês, né, observam, pelo menos antes tinha disso, não sei se agora continua tendo. Por exemplo, no BBB, né? Antes tinha um quarto lá, que era o quarto escuro, enfim, que eles colocavam as pessoas e ali ainda filmavam a pessoa, né? Logicamente com câmeras especiais. Mas aí você vê um indivíduo dentro de um quarto escuro, né, sendo filmado por câmeras especiais. Aí na hora que a câmera pega a face dele, a gente percebe que a pupila está extremamente dilatada, né? Por que disso? Porque num ambiente escuro, o nosso organismo tende a tentar pegar, né, o máximo de eventual luminosidade que seja naquele ambiente. Então, para poder facilitar ali a observação, né? E é muito comum a gente perceber quando falta luz na nossa casa, né? Aqui na minha casa mesmo, há quase 15 dias atrás, foi um belo de um sábado. Os meninos jogando pipa, né? Soltando pipa, pum. Fizeram um bendito de um fio espatifar e ficamos aqui todos de castigo, né? Bem, gente, é ruim demais, né? Na hora que bate ali, né? Na hora que realmente chega a noite e você tem as coisas ali por fazer e você está no ambiente escuro, você tem realmente muito mais dificuldade de enxergar, de realizar suas tarefas de uma maneira até mesmo no contexto de segurança, né? Agora, também uma coisa verdadeira. De início, a gente tem a sensação de não conseguir enxergar nada. Mas depois a gente vai se adequando, né? E a gente começa até a enxergar algumas coisas. Posso ser totalmente seguro, mas você também consegue desenvolver e resolver ali a situação, né? Mas por quê? Nosso organismo ele se adequa e vai tentando aproveitar, porque nós sempre temos, né? Por mais que esteja escuro o ambiente, mas tem luminosidade na vizinhança de alguma forma, que incide, tem a própria luminosidade ali de lua, de estrelas, que acabam interferindo para a gente muitas das vezes no ambiente que a gente está, né? Por mais que tenha a ausência daquela luz elétrica. Olha só, acho que aqui nessa imagem também dá melhor para vocês perceberem que eu também mencionei anteriormente. Aqui a formação da imagem, que é feita na retina, olhem aqui. Eu tinha chamado a atenção de vocês, que a nossa imagem ela é formada na retina de uma maneira invertida. Tanto é que o homenzinho está aqui de cabeça para baixo, né? Por que eu enxergo todo mundo na posição que ele está, né? A posição anatômica, a pessoa está de pé, eu vou enxergar ela de pé. Porque agora, daqui ao meu sistema nervoso, ele vai inverter novamente, né? Bem, aqui fazendo menção do cristalino, que funciona como lente, como eu tinha falado anteriormente para vocês, e a formação da imagem, tá bom? Isso daqui é uma formação de imagem um indivíduo considerado com padrões de normalidade, tá? Por outro lado, nós temos indivíduos que sejam míopes, né? O que é o indivíduo míope? É o indivíduo que tem a formação da imagem antes da retina. Então, o que acontece? Ele tem dificuldade, né,
de observar adequadamente aquilo que está mais longe, aquilo que está em segundo plano. O que está próximo, ele enxerga com tranquilidade, mas aquilo que está distante, né? Ele é mais difícil. É aquele, quando a gente está literalmente no ponto de ônibus, né? De olho, de olho, de olho, e não enxerga que o ônibus que a gente está esperando está chegando. Na hora que vê, tá bem pertinho, mas ninguém deu sinal. Aí ele vai. Aí você fala assim, ai meu Deus, eu não acredito, né? Então é isso. Quando de longe você não enxerga, não, de perto você enxerga muito bem, tá? Essa é a miopia. Diga, Daniel. Eu não entendi. A imagem não é formada na retina? A imagem é formada na retina. Como é que a pessoa míope enxerga antes da retina? Isso que eu não entendi. Porque ela é projetada, a imagem é formada, tem aquelas células que são fotorreceptoras que estão aqui, mas ela vai ser projetada para frente. Porque a retina, ela funciona, Daniel. Vamos imaginar a projeção ali na sala de aula. Nós temos o projetor, ele projeta e normalmente a gente tem ali na nossa parede, a gente não tem. Ou posso projetar na parede branca, né? Ou normalmente a gente tem aquele, até esqueci agora o nome, gente, que a gente puxa, né? Ali, aquela estrutura que a gente puxa para fazer a projeção ali. Inclusive é engraçado, você me fez lembrar, tem uma questão de prova que usa isso, do qual você tem, né? Tem uma estrutura que você puxa, aquilo ali seria a retina. Então vamos imaginar, vamos facilitar a nossa vida. Eu tenho um projetor no meio da sala e eu tenho uma parede branca lá na frente, na qual a imagem vai ser formada, vai ser projetada lá na frente, que é onde está a retina, tá? A parede seria a retina, que é onde tem os fotorreceptores. Agora, o que acontece nessa situação? A retina está ali, ok, que é ela que tem essas células que você, né, bem mencionou, os fotorreceptores, enfim. Só que ao invés de ele captar e a imagem ser formada ali, ela capta essa informação, mas ela projeta a imagem para frente. Então, você tem aquela formação na frente. Ou seja, que foi isso que você perguntou. Mas se é na retina que eu tenho aquelas células, porque realmente aquelas células estão na retina, que tem essa capacidade, mas o que acontece? Ela continua lá no mesmo local. Mas ao invés de ela ter e a projeção da imagem ser ali, íntimo contato com essas células, ela transmite, ela capta, mas ela projeta à frente. Eu não sei se deu para melhorar em relação a esse contexto. Deu sim. Tá? E a hipermetropia é o inverso. Ou seja, como que vai? Eu tenho ali aquele paredão, eu tenho aquela estrutura que capta ali as informações, onde ela tem a formação da imagem, mas ao invés de ela ser formada rente a ela aqui, na hipermetropia, a gente tem o inverso, que é a formação da imagem lá atrás. Então, ela tem a captação, ela vai pegar aquela informação sim, mas ao invés de ela projetar aqui, ela projeta ou antes ou depois. No caso da hipermetropia, ela projeta depois, tá? E aqui, nesse caso, Daniel, o indivíduo terá prejuízo à visão contrária. De perto, ela não enxerga bem. De longe, ela enxerga muito bem. Então, é aquela questão do braço curto, né? O indivíduo, ele, na verdade, ele pega alguma coisa, mas para ler ele faz assim, ele estende. É o indivíduo que tem hipermetropia. E também tem um cuidado muito grande, porque tem várias alterações de visão, né? Por exemplo, indivíduos que já passaram dos 40 anos, tá? Como quem vos fala, aí eu tenho essa dificuldade, à toa que eu tenho meu óculos aqui, eu tenho essa questão, né? De perto eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu preciso de estender. Mas aí, no caso dos indivíduos que já passaram dos 40 anos, a gente tende a falar que não é a hipermetropia, que é o que a gente chama de presbiopia, tá? É muito semelhante. O contexto, né, na hora de você falar, a queixa,
A queixa é a mesma. Ah, eu tenho dificuldade. Ah, eu não estou conseguindo mais enxergar. Eu pego um livro para ler, eu tenho que colocar ele mais distante para me enxergar bem as letras, né? Mas, embora realmente, né, é muito sutil, na verdade, aqui a queixa é a mesma. Mas existe aí um desgaste normal da nossa visão. Então, eles consideram para os indivíduos, né, que venham ter um pouco mais de idade, sejam um pouco mais experientes, que aí a gente não utilizaria o termo de hipermetropia, não, mas de presbiopia. A hipermetropia seria de vocês jovens, que eventualmente possam, ai, professora, mas eu sou jovem, mas eu tenho maior dificuldade de enxergar algo que esteja próximo a mim, né? Então, aí, nesse caso, logicamente, sempre tem que ter a avaliação do oftalmologista, né? Mas aí, esse caso tende, né, a realmente ter o caso de hipermetropia, tá? Então, são coisas que acontecem. E do campo de visão, tem muitas queixas clínicas. Hoje em dia, algo que a gente vai falar também da audição, né? Mesmo jovens tendem a ter, às vezes, vários prejuízos em relação a isso, em função dos nossos hábitos, né? Essa questão de computador toda hora, internet, né? A maioria de nós, a gente vai para a cama ali, mas antes de realmente deitar e dormir, a gente ainda tá ali. Tá tudo escuro, o celular tá ligado, eu tô vendo ali as últimas fofocas, mandando as últimas mensagens, né? Os últimos eu te amo do dia, ô meu amor, eu não consigo viver sem você, né? Aí vai. Aí distribui meu amor para uma galera imensa aí do WhatsApp e depois vai dormir. Ou seja, você tá ali forçando muito a visão, a audição através dos fones, né? E que às vezes tende a tem ocorrências maiores, às vezes em mais jovens. Tá? Alguém queria perguntar alguma coisa aí? Foi impressão minha? Eu que estou com a dúvida aqui, professor. Pode falar, Pedro. Pode ter, então, tem caso, então, de uma pessoa ter, por exemplo, hipermetropia num olho e miopia no outro? Pode ter essa alteração, sim. Pode sim. Tá? Por quê? Você está falando de duas estruturas que trabalham em conjunto, mas que elas são independentes. Tá? Então, a característica globo ocular, retina, ou seja, porventura possa vir a ter alteração independente e distinta em cada globo ocular, tá? Agora, Aí logicamente... Oi, diga, Daniel. Aí ela enxerga normal? Não compensa, um não compensa o outro, não, o Daniel. Você vai ter que fazer uma correção através dos óculos. Cada um com um grau de miopia, de hipermetropia, enfim, fazendo ali a correção adequada para que aí você possa enxergar normal. Tá bom? É muito importante, né? A gente fala aqui dessas características, mas logicamente que só o oftalmologista para poder dar o diagnóstico assertivo e, consequentemente, não adianta também ter o diagnóstico, né? A correção tem que vir ali a partir de lente, ou quer seja o óculos, ou realmente colocar lente, mas de acordo ali com a distinção, com a exigência. E outra coisa, né? Esse negócio de pegar óculos emprestado é maior fria, viu? Nada disso. Por isso que é muito importante essa avaliação. Aqui, outra coisa, né? Indivíduo estrábico, o que vem a ser isso? É uma alteração na musculatura. Não é à toa que a gente mostra a vocês a musculatura. Olha como que ela interfere em vários processos, né? Relacionados ao nosso dia a dia ali em relação à visão. E tem um indivíduo que seja estrábico convergente, divergente e vertical. O convergente é quando essa alteração muscular ela é voltada, ela direciona os olhos com uma visão, né, alterada mais para dentro, na região média do rosto. Aqui, o estrabismo divergente, ele vai ao contrário, tende a ir para as laterais. E o vertical, quer seja a estrutura ocular para cima ou para baixo. Então, nós temos aqui, né, situações de estrabismo convergente,
direcionado para dentro, linha média do corpo, divergente, linha lateral e aqui vertical, que no caso aqui dessa criança, direcionado para cima. Aqui é importante, né? Às vezes a gente percebe isso em crianças jovens, ali bebê, a gente já tem essa observância, é fundamental que a mãe ou responsável, né, leve ao oftalmologista, tem correção, o que normalmente eles fazem, colocam um tampão no olho que tem a característica de normalidade para direcionar, porque acaba que a criança vai ser, pela necessidade, ela tende, né, a forçar a musculatura. Então, ou, se necessário for, fazer alguma correção cirúrgica, né? Mas é muito importante ter aquele acompanhamento ali do profissional, tá? E o acompanhamento dos pais, né? Isso é tão importante. Aqui, chamando a atenção, lembra que eu falei do ponto cego? Aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer certinho, mas eu acho que dá para vocês perceberem em termos de imagem que aqui é uma região mais clarinha, né? Eu deveria ter falado que ela é mais clarinha antes de rabiscar. Aqui, olha, acho que agora dá para vocês perceberem. É aqui onde tem a saída, né, do nervo óptico. Então, é esse o local onde eu falei com vocês, onde não tem aquela estrutura membranosa clássica da retina e, consequentemente, é por isso que a gente fala de um ponto cego. A catarata também é conhecida nossa e que, inclusive, a gente sabe que a catarata, ela tende a ser mais presente nos indivíduos mais velhos, mas tem muito indivíduo jovem, né, com diagnóstico de catarata e tendo que fazer cirurgia, né? Catarata, lembra que eu falei com vocês? Que nós temos, né? Nós temos uma membrana, tem um cristalino, né? Que é uma camada do olho extremamente transparente, que nós temos ela, que é o local, inclusive, da lente do olho, mas que ele, normalmente, ele é transparente. E que, com o passar do tempo, ele possa sofrer alteração, fica opaco. Tem uma alteração da coloração dele, inclusive é perceptível a olho nu, né? Acredito que vários de vocês já tenham visto uma pessoa com catarata que a gente percebe, existe uma membrana nos olhos dela, encobrindo os olhos dela, né? E é importante fazer essa correção, por quê? Porque a pessoa tem dificuldade, é como se ela realmente tivesse uma cortina sobre aquilo que ela esteja enxergando. Então, ela não consegue enxergar adequadamente, né? Então, é importante, porque da mesma forma que vai ficando opaco, essa lente, esse cristalino, vai também provocando essa imagem mais opaca em relação a tudo que ela observa no dia a dia, tá bom? É importante isso, cuidado, tem a característica de hereditariedade, né? Que possa sugerir uma maior probabilidade em determinadas famílias, tem a característica de traumas, às vezes sofreu um trauma, caiu, uma bolada, algo que porventura possa fazer com que tenhamos algum tipo, né, de alteração na estrutura membranosa do cristalino, tá bom? Bem, e aqui a gente tem a audição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o videozinho do Atlas, depois que eu entro mostrando visão e audição para vocês, tá bom? E aqui tá a audição, que é algo também, né, dentro daquele cenário dos órgãos dos sentidos, compõe, é muito importante, né? Acho que todos nós concordamos que os órgãos dos sentidos, todos eles são importantes. Não tem nenhum que seja mais ou menos, eles são muito complementares, né? O fato é que na audição nós também temos ali a captação das ondas sonoras, né? E, consequentemente, poxa, um exemplo clássico da atuação do sistema nervoso com o sistema sensorial, no caso da audição, por exemplo, eu posso ouvir uma música, né? Aliás, aqui em casa acontece muito isso. Eu e o Lu ouvimos uma música, a gente ali curte, né? Acha um espetáculo, década de 80, bom demais. A gente recorda, canta, aí chega um e fala assim, mãe, pai, que música é essa? Né? O que vocês estão ouvindo? Né? Ou seja, o que está ouvindo é a mesma coisa.
Eu e o Lu estamos curtindo aquela música por N situações. Porque gostamos, é sonoro pra gente, porque aquilo nos remete a uma época da nossa vida, porque a gente curtiu essa música há tempo atrás, tem uma história ali. Então, isso nos remete, né, logicamente, essas informações que são pessoais, que isso nos traz pelo sistema nervoso. Na hora que o Gabriel e a Clarinha ouvem a mesma música, possam, hoje em dia, não ser acostumados com essa sonoridade, né? Não achar que é necessariamente tão legal assim, aprendeu a gostar, e para eles não remete nada, né? Às vezes, para eles, remete o seguinte: isso daí é coisa do seu tempo, né, mano? Gente, até parece que eu sou pré-histórica, mas para eles, a conotação que eles fazem é justamente isso. O sistema nervoso deles não traz para eles nenhuma referência, né? Que eventualmente possa colaborar para que eles gostem, eventualmente, daquele som que estão ouvindo. E é assim que acontece conosco a todo momento, né? Aqui, no caso específico dessa captação das ondas sonoras, nós temos a participação desde o início do ouvido externo, né? Não é simplesmente um pavilhão auditivo qualquer. Até anatomicamente ele é preparado para aproveitar ao máximo na captação das ondas sonoras que estão no ambiente, tá bom? Então, a gente tem essa região do ouvido externo, que inicia-se pelo pavilhão auditivo, né? Temos o meato acústico externo, que é um labirinto, que vai ajudar a conduzir o som. Vocês vão ver que esse ambientezinho aqui é um ambientezinho, inclusive, com presença de pelos, porque acaba sendo protetor também, né? Aquela proteção física, que ajuda a retirar, a evitar que uma sujidade maior possa entrar nessa região. É um local também que a gente tem a produção do cerúmen, que é uma estrutura membranosa rica em lipídio, né? Que lubrifica. E aquela cera, ela é protetora, muito protetora e muito importante, tá? Por quê? Porque ela protege esse ambiente mais interno. Reparem que logo depois do ouvido externo, nós temos esse ambiente daqui, que agora vai ser o ouvido médio, e esse divisor, né, dessas duas regiões, nós temos a membrana timpânica, que é uma estrutura membranosa extremamente fina e delicada, né? Então, esse cerúmen, ele é protetor porque ele, inclusive, ajuda e protege para que excesso de água, né, não venha interferir, não venha prejudicar essa região. Porque ele é lipídico, ele acaba ajudando e protegendo nesse sentido, tá bom? Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Temos aqui essa região, que é do ouvido médio, é uma região quadrangular, da qual nós temos os ossículos, os menores ossículos do corpo humano, que é martelo, bigorna e estribo. São ossículos dos quais eles vão permanecer pequenininhos, eles até falam que em tamanho né, a gente consegue colocá-los na ponta dos dedos, e eles vão permanecer do mesmo tamanho ao longo de todo o nosso período, nosso tempo de vida, né? Ou seja, porque nós sabemos que outras estruturas ósseas vão crescendo com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento corporal. Esses ossículos mantêm-se pequenininhos e eles são importantes, vocês vão ver, são fundamentais nessa mecânica da audição. Essa região, né, da região dos ossículos, eles têm uma comunicação através da tuba auditiva. Vocês também vão encontrar, às vezes, algumas imagens denominando de tuba de Eustáquio, tá? Mas o mais aceitável hoje a gente fala tuba auditiva, que é a comunicação dessa região com a área da faringe, tá? Tanto é que é muito comum, provavelmente vocês já tenham tido, já tenham ouvido alguém falar, principalmente em crianças, que é às vezes uma infecção da garganta não devidamente cuidada, né? Ou às vezes ela se estende de uma maneira rápida, a criança também começa a ter queixa de otite, né, que é infecção também no ouvido médio. Por quê? Por essa comunicação, esse estreitamento, onde existe comunicação entre essas duas áreas, tá bom? Temos agora aqui o ouvido interno, que é composto pela cóclea. Cóclea é uma regiãozinha muito linda, que nos remete a um caracol, né? E tem aqui os canais semicirculares, que são esses aqui.
Vocês vão ver, tem uma outra imagem ali que evidencia isso. Aqui dentro tem um líquido denominado de endolinfa. E essa região é denominada de labirinto. Então, labirintite é uma infecção no labirinto, né? Que é nessa região. Que a pessoa fica com dificuldade motora, de direcionamento, não é à toa, não. Porque aqui dentro, né? Com esse ambiente, com esse líquido, a gente acaba... Deixa eu ver aqui, tem alguém esperando. Aqui é o Pedro, ó. Vocês não vão admitir o Pedro? Ô, Pedro, tava todo mundo aqui pensando se admitia ou não você. Até fui eu que admiti, viu, Pedro? Que estavam demorando muito. Minha internet caiu aqui, demorou mesmo, até para reconectar. Então tá, mas é porque eu pensei que fossem os meninos aqui que estavam fazendo hora com você, Pedro. Então tá bom. Oi, gente, ele mesmo aliviou o lado de vocês, hein? Não é nem foram vocês, não, a internet dele. Então, olha aqui. Tá vendo? Que é isso, né? Isso que é amigo, né, Daniel? Isso que é amigo. Então, aqui a região, né, que eu falei com vocês, que tem essa endolinfa. Enfim, daqui a pouco vamos mostrar aí bonitinho também. E, logicamente, aqui o nervo. Bem, deixa eu passar adiante. Aqui, justamente isso, né? Nós temos as ondas sonoras que são captadas pelo pavilhão auditivo. Vocês vão ver, lá no Atlas, ele tem inclusive um videozinho, por isso que eu quero muito passar para vocês. Porque mostra o que é o que a gente denomina o caminho do som. Que ele passa pelo pavilhão auditivo, vai pelo meato acústico externo, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer vibrar a membrana timpânica, que é essa estrutura que está aqui representada. Como a membrana timpânica é uma membrana fininha, delicada, então qualquer coisinha faz com que ela vibre, né? Vibre fácil. E lembra que eu chamei a atenção? Que a membrana timpânica, ela está muito intimamente associada aos ossículos, que são extremamente pequenos, delicados. Então, a partir do momento que eu tenho uma membrana que vibra fácil, e eu tenho pregada a ela estruturas ósseas finas e delicadas, ela vibrando, ela vai passar essa vibração para os ossículos também. Que é isso que acontece aqui, ó. Por isso que o autor está colocando para a gente essa região pontilhada, que está mostrando o caminho do som. Então, ela vibra, faz vibrar esses ossículos, que por sua vez, olhem só, aqui nessa imagem tá bonito para vocês verem, ó. Aqui eu acho que não é essa mesmo. Outras, inclusive. Aqui, porque aqui ele tá translúcido, não parece nem que ele tá tão agarrado, parece que ele até entrou, né? Mas, na verdade, esses ossículos, eles também se prendem, a parte do estribo, eles se cola de uma maneira íntima a região dos canais semicirculares. O que isso significa? Significa que isso daqui tudo vibrando vai fazer vibrar esse ambiente também. E aí, aqui dentro tem um líquido, que é a endolinfa. Gente, moral da história, é isso que eu quero que vocês percebam. Com a entrada das ondas sonoras, a vibração da membrana timpânica, ossículos e a região da cóclea, haverá uma vibração desse material líquido que está aqui, que é um ambiente, inclusive, com células ciliadas e que vão fazer com que essa onda sonora captada seja estimulada, seja repassada ao nervo e, consequentemente, ser levado ao nosso sistema nervoso central. Aí lá você traduz se é legal, se vale a pena você aumentar o som, se você vai desligar, né? Se você vai falar, ô pai, ô mãe, por que você está ouvindo essa música, né? É música da sua época, né? Diga-se de passagem, viu, gente? Eram muito, muito melhores, muito melhores. Enfim, olha só que legal. Diga, Pedro. Rapidinho, só uma dúvida aqui. Quando eu estava fazendo aquele estudo dirigido, que você tinha até falado fazer, e na hora de procurar sobre a estrutura do ouvido, eu tinha achado orelha interna. É a mesma coisa que o ouvido interno? Sim. Não tá errado, não, tá? Normalmente, a gente tem essa denominação que seja mais, hoje em dia, mais usual, tá bom?
mas não é que seja errado, não. Realmente, ele é substitutivo, né? Dessa região do ouvido interno, tá bom? Da mesma forma que eu falei com vocês, aqui, ó, antes falava tuba de Eustáquio, né? O que é a tuba auditiva? Na verdade, uma terminologia mais usual hoje, mais considerada mais correta, mas não que você não possa encontrar nos livros texto. Principalmente, às vezes, de edições um pouco mais antigas, ou até mesmo de internet, que às vezes tem uma nomenclatura que não é necessariamente a mais atualizada, tá bom? Aqui. Eu estava aqui nessa imagem, né? Olhem aqui para vocês verem, tá? O ouvido médio, olha, essa imagem aqui, eu acho que dá essa associação maior, né, do que eu quis mostrar para vocês anteriormente. Aqui o estribo colabado à região da cóclea, né? Conectado de uma maneira íntima ali essa estrutura. Tá? Aqui é onde eu falo, destaco a região da tuba auditiva, né? Que eu mencionei anteriormente, essa comunicação. Aqui ela vai em direção à região da faringe, tá? E é importante porque para a gente saber interligar com a possibilidade da otite, né? Olha só aqui, acúmulo de material nessa região do ouvido médio é o que a gente denomina de otite média, né? Otite média, região, processo infeccioso no ouvido médio, tá bom? E às vezes esse acúmulo aqui de material possa também ocorrer, né? Em função, porque às vezes a pessoa também possa vir a ter otite e não ter tido nenhuma inflamação na garganta, que eu fiz antes esse paralelo, né? Que às vezes é muito usual criança, quem acompanha ali criança na fase de desenvolvimento, isso às vezes é muito comum. Mas você possa vir a ter otite e não ter tido qualquer outro processo infeccioso recente, tá? Mas o que possa acontecer? Porque esse canal de comunicação em que literalmente possa ter aqui saída de material, ela se fecha. Então, aí você começa a ter acúmulo de fluido nessa região, podendo promover, e logicamente, a partir do momento que eu tenho acúmulo de material, aí instala-se um local ótimo e propício até mesmo também para o desenvolvimento de micro-organismos, né? Então, isso é clássico, pode acontecer facilmente. Aqui, logicamente, professor, é nojento. Mas isso é perceptível, inclusive, né? Esse acúmulo de secreção, para quem está ali no momento de otite, por isso que também é importante a gente observar isso, porque e procurar, né, um médico para ele poder avaliar, que aí ele tenha a capacidade, a condição de avaliar, né, e possa ser perceptível até mesmo, logicamente ali ele olhando adequadamente, mas fácil para ele perceber e dar o diagnóstico. Aqui, fazendo aquela associação, né, que eu falei com vocês anteriormente, da presença do cerúmen, ó, no meato acústico externo, né, que pertence ao ouvido externo, que a gente fala, que ele é protetor. Se vocês observarem, todos esses são aspectos que são presentes ao longo de todo o canal auditivo e que tem um aspecto protetor, tem um aspecto que eventualmente também possa estar ali associados a alguns diagnósticos que a gente do nosso dia a dia, né? Bem, e quando eu chamei a atenção da presença do cerúmen, não devemos inserir nada no meato acústico, tá? Professora, mas é muito nojento, tem que fazer limpeza, asepsia? Concordo, né? A gente pode pegar um tecidozinho, fazer uma limpeza com cuidado, nada que seja introduzido no meato, mas fazer uma limpeza aqui nessa região mais externa, que seria uma situação mais visível, né? E não se preocupe, esse cerúmen, ele tá aquele protetor e ele naturalmente ele sai, ele seca. E aí, no que ele seca, ele faz pequenos fragmentos. Provavelmente vocês já viram isso, na hora que a gente faz a limpeza no ouvido, a gente percebe que às vezes pode sair, né? Alguma coisinha secando, que seca, pequenos fragmentos. Naturalmente isso acontece, que é a maneira que tem, né, da renovação do cerúmen e da retirada desses excessos, tá bom?
Por que que a gente não deve introduzir nada aqui? Porque no instantinho, ó, você possa atuar sobre a membrana timpânica. E aí, rompendo a membrana timpânica, você perde a acuidade auditiva, tá bom? Aqui, lembra que eu falei da endolinfa? Presente nessa região da cóclea e canais semicirculares, né? Que são, inclusive, importantes para a nossa capacidade, inclusive, de espaço, né? A gente sabe que a característica, né, que nós possamos vir a ter aí de característica ambiental, de espaço, está relacionado também com a região do ouvido, em função dessa endolinfa, tá? Se a gente andar em círculo e parar, você tende a ficar tonto. Por quê? Você para, mas dentro do seu ouvido, esse líquido ainda está se movimentando. Então, por isso que você sente que tá tudo meio zonzo. Eu sei que a gente chegou no nosso horário do intervalo, nós vamos. Aí dá para me finalizar aqui tranquilo e a gente vai fazer a nossa atividade, tá bom? Beijão para vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Pedro. Até.